Hoje vocês estão aqui porque hoje vai ter um teatro, tem um grupo, né, de artistas muito interessante, que vocês surdos hoje vieram então para ver esse conto em forma de teatro. Vocês já conhecem sobre consciência negra? Nesse mês também, então a gente vai ter isso. O que significa isso? Que bicho que tem manchinhas? Sim, girafa. Isso é o que é? É uma percussão. Vocês conhecem já esse som? Já sentiram esse som? Alguns falaram que sim. E essa? Quem é essa? É uma mulher ou é um homem? É uma mulher. É uma mulher negra, uma mulher preta, sim. Então, hoje a gente vai ter esse conto especial para vocês. Aproveitem. A professora está colocando assim que como aqui é madeira, está sentindo muito a vibração. Todos são surdos profundos e o que eles sentem só essa vibração. O sopapo de instrumento. Eu me sinto um pouco à vontade, às vezes, até de chamar de instrumento, justamente porque chamar de instrumento é quase que tu fazer um recorte, apenas um recorte do conceito do que seria, entende? É muito mais do que isso. É um veículo de catalisação, de potencialização de uma comunicação, seja uma comunicação interna, quando a pessoa está investigando, tocando para si, como veículo de comunicação para a palavra, para o canto, para o conto. No Rio Grande do Sul, que é ainda, eu acho, uma luta que a gente já tem que fazer, que é resgatar e entender onde está a matriz negra dentro do gauchismo. O gauchismo criou uma estética que não ainda aceita e mostra as suas raízes, mas desde a comida, desde a literatura, do jeito de falar, do jeito de vestir, esse gaúcho ele é muito na sua base indígena e africana, né? E o sopapo é isso, o sopapo é esse instrumento que perpassa essas gerações, perpassa essas fronteiras, traz para dentro da cena uma fala muito potente, porque não só pela potência do som, mas pela potência histórica que ele tem. É esse elemento grandioso, é bonito, né, de ver. Chamado
último, um passarinho chamado Martim Pescador. Martim Pescador. Martim Pescador. Martim Pescador. Martim Pescador. Martim Pescador. Sobre os figurinos, quando a gente conversou sobre o que a gente queria fazer, a gente pensou muito também da região lá, né, de Pelotas, do antigo, das charqueadas, do que o pessoal, como o nosso povo começou e fez esse estado crescer, vamos dizer assim, né? Porque foi com o nosso trabalho, com as nossas mãos que a gente fez. Eu sempre penso isso, né? Que o Rio Grande crescer foi através do nosso trabalho, apesar que a gente fica muito nisso de que só somos lembrados nas festas, só somos lembrados o carnaval, o sorriso, a dança, e não é só isso que o nosso trabalho ele foi essencial. O trabalho dos nossos antepassados foram essenciais para que a gente estivesse onde estamos hoje, né? Não é só na conversa. E aí quando a gente começou a pensar nisso, daí a gente chegou nesses materiais, assim, sabe? Uma coisa mais natural. Uma coisa mais natural. Aí a gente foi para tecidos, até a gente queria usar uns outros tecidos, mas eu acabei não encontrando o que eu queria, sabe? Para ficar até uma coisa assim mais forte. E aí a gente usou, né? A gente usou o algodão cru, a gente usou a juta, que são materiais tidos como tecidos não tão importantes, não são tecidos nobres, vamos dizer assim. E a gente chegou num resultado que é maravilhoso. E nisso, né, nós queremos também homenagear e sempre lembrar a Cirlei. E a Cirlei, como costureira, e ela tinha uma fama, né, teve uma fama muito grande com seus fuxicos. E aí a gente como é que a gente vai conseguir representar isso? Aí nós fizemos, né, colocamos do nosso jeitinho aqui, e aí conseguimos representar também na roupa em si o trabalho da Cirlei. E nisso tudo a gente nunca pode esquecer a religiosidade da coisa também, sabe? Tem muito disso, dos nossos orixás, dos nossos deuses que estão ali, sabe? A gente sempre, eu acho que nós conseguimos chegar onde nós estamos hoje porque a gente tem muita fé. Então, daí a gente também queria botar isso na roupa, sabe? Que aquilo tivesse sempre presente. Aí nós fomos para os búzios, que é um material pra gente, eu acho que sempre que se fala em religião ou alguma coisa, é um dos primeiros itens que a gente lembra, assim, sabe? E eu acho, né? Sou suspeita em falar, mas eu acho que foi uma composição que ficou assim, nossa, muito boa, assim, muito boa. E o Serraria, ele consegue transmitir isso, sabe, no posicionamento dele e tudo. Então a gente tentou fazer uma coisa que fosse confortável e ao mesmo tempo passasse toda essa ideia que a gente queria, né? Daí é isso aí. Obrigado, querida, graças. Então juntar essas duas coisas, uma obra dessa intensidade, porque a comunidade surda pôde sentir, vivenciar essa conexão desse instrumento que nós não chamamos de instrumento, nós chamamos de uma divindade. O sopapo, que agora tem sinal, então, que envolve música e essa vibração, é esse viver o som. Viver o som é diferente do que fazer acessibilidade linguística. A comunidade surda pode, nessa obra Girafa da Cerquinha, vivenciar, sentir o som, o que é diferente de só fazer acessibilidade. Então a minha presença dentro dessa obra, dessa arte, ela é muito emocionante, porque criamos então essa vivência, que foi dentro de uma escola para surdos, né, o Frei Pacífico,
E também, qualquer apresentação nas escolas é um semear cultural de Libras, dessa cultura surda. Então vai muito além do que só acessibilidade. Apresentamos em escolas do estado, onde as crianças fizeram muitas perguntas. Por exemplo, no dia que nós apresentamos numa escola, era o dia do surdo cego. E aí eles perguntaram, as crianças perguntaram, mas e como? Porque também essa obra tem audiodescrição. Então é uma acessibilidade plena, é isso que nós tentamos. Esse conto africano era de uma pessoa que agora já partiu, mas que continua viva na memória e nessa ancestralidade, que continua, está dentro da biblioteca, que tem o nome Sirley Amaro, que é uma griot, uma mestra, né, que traz essa vivência de memória, foi muito importante. A Girafa da Cerquinha é uma história afrocentrada, uma história tambor-centrada, e ela faz parte da tamboralitura, que nada mais é do que o tambor, também como um contador de histórias. Portanto, um tambor que dialoga com o universo da leitura, um tambor que dialoga com o universo da literatura. Esse é o tambor sopapo. Sopapo porque é tocado com as mãos espalmadas. Não se usa baqueta para tocar sopapo. E nesse ponto da Girafa da Cerquinha, dá para a gente pensar nessa ligação do tambor com o elemento humano. A gente tem aqui um couro animal, couro de cavalo, a gente tem um tronco de árvore, e essa ligação entre o Aie e o Orum, o Aie, o mundo dos vivos, e o Orum, esse espaço onde habitam os seres ancestralizados, essa ligação é feita através dos tambores. Também eu achei muito importante, muito interessante também essa questão hoje, né, da peça da Girafa na Cerquinha, que teve essa experiência também do som, da vibração, né, do movimento, junto com as palavras dos animais, e eu percebi assim que os alunos ficaram muito encantados. Eu pensei num primeiro momento que alguns iam se dispersar, mas a gente ficava olhando aqueles olhinhos brilhando, assim, pra gente é muito gratificante, assim, essa experiência. Muito obrigada. Para nós, é um momento de muita aprendizagem, né, de pensar a nossa arte de forma acessível. E hoje, aqui nesse momento, assim, foi uma experiência muito rica, né? Então, a partir disso, assim, falando sobre isso, que cada vez mais, né, a gente está, né, aprendendo, né, com vocês e pensando em possibilidades dentro da nossa arte, seja na música, no teatro, na produção cultural, né? Como que a gente vai estar dialogando, né, e trocando, né? Vai estar. Esse projeto é um projeto que foi aprovado no edital da Lei Paulo Gustavo, da LPG. A música é tão somente o som. E nesse trabalho em especial, uma das coisas que mais está ligada à situação ancestralidade é a voz, o corpo e o tambor. Não teriam outros elementos mais dentro do nosso DNA, entende? Ao longo das eras da existência humana, que não esses. Os outros todos são instrumentos que vêm vindo, porque eu falo do tambor como percussividade, entende? Então, e a voz como expressão. E obviamente que o elemento da percussividade da palavra, né, no tempo em que se diz, junto com a instrumentação que o tambor do sopapo traz, por exemplo, faz, na minha opinião, um elo de ligação entre o ancestral, o presente e o pós, né, que seria o futuro imediato das pessoas que assistem, das pessoas que absorvem isso de uma maneira muito eficaz. O diretor Leandro sempre preocupado em acessibilidade plena. Por isso nós, independente daqui, comunidade surda, nós juntos.
como tu te sentiu com o tambor? Eu me senti igual como se eu estivesse no mundo junto com os animais, com esses diferentes animais que apareceram na peça. Eu gostei muito da girafa. Como tu te sentiu a experiência com o tambor? Eu me senti com o tambor muito bem, assim, era como se eu estivesse no mundo junto com os animais também, então eu senti ele, eu fiquei muito emocionada. E para mim foi muito importante ter sido convidada para fazer os figurinos deste espetáculo em especial, né, em particular, porque para mim me remeteu muita coisa, sabe, do meu passado, porque eu comecei essa função sendo costureira, eu sou costureira, a Cirlei era costureira, e sabe, isso para mim então deu uma conexão muito forte. Aí eu acho que a gente chegou num ponto bem legal, assim, que mostra, ao mesmo tempo que mostra a nossa afrodescendência, mostra também o nosso, a nossa africanidade brasileira, que era o que a gente queria chegar, sabe? Nós somos descendentes dos africanos, né? Mas a gente tem, depois dessa diáspora, a gente tem a nossa ideia também de africanidade. Realmente, eu, Mari Falcão, uma mulher negra, que também está nessa área artística e que luta sempre e que tenta manter a sua essência, assim como a Cirlei nos passou. O tambor Supapo é um contador de histórias. Eu chamo ele de grande ancião, né? Então, quando o Supapo fala, só precisa das mãos ali, né? O grande tambor. Ótimo. Ele fala e a gente escuta. Ele chama pra roda, né? E a gente escuta. Se não tiver ninguém cantando, não precisa. Ninguém falando, não precisa. Só o toque dele é a palavra. O tambor também é uma fonte epistemológica. Ele também traz uma série de conhecimentos. E esse tambor, ele se alimenta, ele respira e ele conta histórias, né? O tambor é carregado da sua historicidade, né? Talvez, para mim, né, é o que mais se aproxima da materialização e da tradução daquilo que a gente poderia chamar de ancestralidade. Eu sou o Leandro Silva, eu sou diretor de teatro e no projeto Girafa da Cerquinha eu colaboro fazendo a direção cênica desse trabalho, né? Então, a Girafa da Cerquinha é uma recontação de história da mestra griot Cirlei Amaro, né? Nesse momento eu estou no Ponto de Cultura Quilombo do Supapo, é um centro comunitário de cultura no bairro Cristal, da qual a mestra griot Cirlei Amaro é uma das madrinhas desse espaço, né? Então a gente tem assim a feliz memória de todos os anos aqui do Ponto de Cultura, a gente receber a mestra Cirlei Amaro em abril, no aniversário do Ponto de Cultura, né? Todos os anos esse espaço celebra a Semana do Quilombo do Supapo e todos os anos, né, até o falecimento da mestra em 2020, a gente sempre contou com a sua presença durante uma semana, em abril, às vezes muito mais que uma semana, em que ela vinha para poder participar das atividades e também para compor a programação da Semana do Quilombo do Supapo, contando e cantando a sua história mais conhecida, que é a Girafa da Cerquinha, né? E em diálogo com o Richard Serraria, a gente estava no processo de pensar um outro espetáculo chamado Sopapo Oriqui, em que Richard traz o Sopapo como a voz e o protagonista desse espetáculo, né? O Sopapo contando a história, e a gente pensava nas possibilidades de ampliar esse repertório de histórias em que o Sopapo pudesse figurar como protagonista. A gente estava fazendo essa conversa dentro da biblioteca mestra griot Cirlei Amaro, quando então tivemos a inspiração de que o Sopapo também pudesse recontar a Girafa da Cerquinha. E assim a gente podia articular a memória da mestra griot Cirlei Amaro, contribuir com a preservação de Girafa da Cerquinha, nessa história dela mais conhecida, e aí a gente poderia trazer a possibilidade de um reconto em que o Sopapo protagoniza, né, esse recontado, né? Então, a partir dali, então, a gente começou a pensar essa possibilidade. África, origem de tudo que há,
África, sou filha da África. Graças. Acabou. A gente entende a historicidade desse instrumento e entende que a permanência dele vai se dar a partir do momento também que ele possa ser, entre aspas, naturalizado pelas crianças, né? Que as crianças possam construir uma memória, essa construção de imaginário negro através da vivência com o tambor sopapo, e nada melhor do que o universo da contação de histórias, esse universo da ludicidade, esse lugar em que a brincadeira está ligado com a música. O tambor é um instrumento musical, ele é um artefato político, mas ele também, ainda e sempre, ele é também um brinquedo, né? E poder levar isso para as crianças, eu acho que se reveste de fundamental importância, a gente trazer essa memória de uma mulher negra, contadora de histórias, costureira da cidade de Pelotas, que tinha uma vivência nos blocos burlescos da sua cidade. A sua família foi a criadora desse bloco, a Girafa da Cerquinha. Então, trazer isso para as crianças me parece importante, porque a gente também traz aí, reafirma com isso, algo que a gente vem pensando, que é a tamboralitura. Essa tamboralitura nada mais é do que a gente se dá conta de que toda roda de tambor, ela tem uma poética no entorno dela. A escola de samba é uma grande roda de tambor e ali está a poética do samba enredo, né? O rap é uma grande roda de tambor, mesmo que ele não esteja fisicamente ali. O beatbox também é, né, uma materialização dos tambores, né? O bumbo e a caixa. A gente pensar a roda de capoeira, ali tem o tambor e ali tem uma poética. A gente pensar os terreiros de Umbanda, os terreiros de Batuque, os terreiros de Candomblé, os terreiros da Jurema, os terreiros do Xangô pernambucano, as congadas espalhadas pelo Brasil, as festas de Congo, os reisados, tudo isso em que há tambor, ali há uma poética no entorno, né? Isso acho que é muito importante, porque assim a gente também enegrece os currículos das escolas, à medida que a gente precisa pensar urgentemente na incorporação dessas epistemologias afro-africanas, negras e originárias ao corpus da historiografia cultural brasileira. Inclusive, assistir a Girafa da Cerquinha hoje foi muito importante, assim, a gente viu diversas idades, assim, crianças até adolescentes assistindo, e foi emocionante a gente conseguir ver a maneira com que os jovens conseguem se conectar com a poesia e com a música e com o tambor, né? E eu acho que o Afroconto, junto com a Girafa da Cerquinha, vindo para escolas públicas que precisam disso, porque nós, como estudantes de escola pública, a gente sente muita carência disso, e a Lei 11.645 também é muito importante para isso. Então eu acredito que a importância é máxima, assim, nesse... Assim como a Luana falou, né, eu acho que é muito essa coisa da identificação mesmo, de tu se enxergar naquela pessoa que tá ali conversando contigo e conhecer essas personalidades, né, que nem a gente leva nas escolas, os autores negros, as histórias negras, é muito tu se identificar, porque é bem isso. Quando eu tava no ensino médio, no ensino fundamental, eu senti essa falta de pessoas negras, me enxergar numa mulher negra forte, não tinha, e eu acho que levar isso hoje melhora a autoestima dessas crianças e desses adolescentes, né? Então é muito isso da identificação, e uma coisa que eu gosto muito que a gente faz é essa dinâmica da roda, né? Que muda aquele padrão da escola de um ficar atrás do outro, olhando um pro pescoço do outro. Então eu acho muito legal isso também da roda, de todo mundo se enxergar e realmente dialogar e trocar ideias, né? Então, pra mim, tá sendo muito importante estar nesse projeto assim, e assistindo hoje também ali, essa coisa do tambor, né? Chama a gente pra participar ali, tem essa vibração muito legal, assim, a música, né? Enfim. Então eu acho que é muito isso, assim, da identificação e realmente levar esse conhecimento, né? E descentralizar só o conhecimento, aquele conhecimento europeu, né? Que a cultura africana, enfim, tem muita riqueza, né? É o berço da humanidade, e a gente tem que, acho que, reafirmar isso. E eu acho que é muito isso daí mesmo. A música do Serra diz ouvir e contar histórias. Então, que coisa
interessante porque para se ouvir e se contar histórias se depende de como se trabalha com o tempo em que isso ocorre, né? O tempo de ouvir, o tempo de contar. Há muito tempo atrás, as pessoas se reuniam com outras pessoas para ouvir e contar histórias. Ouvir e contar histórias. Também aproveitamos para informar que esse teatro musical Girafa da Cerquinha, ele não termina agora, ele continua, porque dentro das escolas, nos lugares, é entregue um QR Code que as pessoas podem acessar para aprender Libras também. O sinal dos animais que são usados dentro do contexto da obra dramatúrgica, ele tem lá então os sinais, como o boi, o camelo, o dromedário, o galo e tantos outros que aí vocês têm que ir lá e acessar o Linktree, ok?